Bom dia, querida, querido. Estamos aqui mais uma vez para esse tempo de reflexão, para essa nossa jornada de 40 dias com Deus. Hoje nós chegamos ao 35º dia dessa jornada. Quando a gente começou parecia tão longa e agora a gente já está caminhando para concluir. Em poucos dias a gente conclui esse tempo de conexão, né? Esse tempo de ajuntamento que a gente tem feito todas as manhãs. A gente começou se perguntando, né? Qual o sentido da nossa vida? Qual o sentido da vida? Essa é uma pergunta que toca o coração das pessoas da humanidade já há muito tempo. E a gente foi identificando algumas coisas, né? Por que nós estamos aqui? A gente foi se perguntando e a gente foi achando algumas respostas. Deus nos criou como adoradoras, como adoradores dele. Então há um desejo do nosso coração, um anseio no nosso coração pela presença de Deus e uma capacidade de se conectar com Deus. Isso é o que nos torna também semelhantes a Ele, né? A gente também falou um pouquinho sobre a essência da nossa vida, né? O sentido da nossa vida para a adoração do nome do Senhor. Fomos chamadas e chamados para adorar a Deus, mas também fomos incluídas na família de Deus. Temos uma família em Deus, temos um lugar para pertencer, temos um lugar para chamar de nosso canto, nosso povo. A gente já falou um pouquinho sobre se tornar semelhantes a Jesus e essa semana a gente está falando sobre serviço, servir em amor. E aí hoje, o tema da nossa reflexão é fraqueza. O poder de Deus na fraqueza é o tema. Nossa, mas fraqueza, né? Fraqueza é um tema difícil, mas a gente vai chegando à conclusão, olhando, né, a trajetória humana junto com Deus, nos textos sagrados, nas experiências, de que Deus é aquele que usa sim as nossas fraquezas, de que Deus realmente gosta das pessoas fracas. O texto de 2 Coríntios diz, de Coríntios 3:4 diz: somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. E em 2 Coríntios ainda no capítulo 12:9 diz: eu estou com você e isso é tudo que você precisa. Todo mundo tem fraqueza. Todas e todos nós temos fraquezas. Isso é uma verdade. Na realidade, eu e você colecionamos defeitos, imperfeições em vários âmbitos da nossa vida. Nas questões emocionais, físicas, intelectuais, espirituais, em áreas distintas, nós temos deficiências. E a gente também pode viver algumas situações que estão fora do nosso controle, fora da nossa gestão, que também podem gerar enfraquecimento. Obstáculos financeiros, questões de relacionamento, coisas que são alheias a nós e que nos enfraquecem também. Mais importante do que identificar que temos fraquezas, que temos debilidades, que temos limitações, é importante a gente saber o que é que a gente vai fazer com essas fraquezas, com tudo isso. Uma das coisas mais comuns para nós, seres humanos, apesar de todas e todos nós nos sabermos fracas e fracos, frágeis, debilitados, limitados em muitos aspectos, a nossa primeira opção é negar as fraquezas. Então isso é uma coisa que acontece normalmente. Os seres humanos, nós como seres humanos negamos as nossas fraquezas. Nos defendemos, damos desculpas para elas. Não, é assim por causa disso. Ou é assim por causa daquilo. E a gente vai se desculpando. Ou então a gente esconde as nossas fraquezas. Mas como aquilo que está inscrito na gente não pode se esconder por muito tempo, novamente a gente sente ela nos nossos corpos, nas nossas vidas, nas nossas relações. Ela está sempre diante de nós. E a gente tentando camuflar, esconder, reprimir.
E quando a gente toma essa atitude, a gente impede que Deus use as nossas vidas da maneira plena como Ele gostaria de usar. Ele tem uma perspectiva totalmente diferente sobre a minha e sobre a sua fraqueza. No texto sagrado, lá em Isaías, ele diz: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ele pensa de forma muitas vezes totalmente oposta do que a gente espera, do que a gente pensa. E porque a gente imagina que Deus quer usar o quê? Os nossos pontos fortes. Aquilo em que nos destacamos, aquilo que somos melhores. E Ele usa, porque foi a potência que Ele nos deu. São os dons, os talentos, aquilo que Ele nos dá. Mas também Deus quer usar as nossas fraquezas para a glória do nome dEle. A Bíblia diz também, lá em 1 Coríntios, que Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. Confunde a cabeça dos mais entendidos. Confunde a lógica do mundo. Sabe por quê? Porque Deus não se impressiona com força ou autossuficiência. Ele não se impressiona com nada de extraordinário que a gente possa fazer, por mais extraordinário que seja. E o texto sagrado nos dá muitas vezes essa direção e essa clareza de que Deus é atraído por pessoas frágeis, mas mais do que isso, pessoas que admitem as suas fraquezas. Lá em Mateus, ele reconhece as pessoas que conhecem as suas necessidades e colocam elas em xeque, as suas fragilidades, as suas fraquezas, como pessoas pobres em espírito. E ele abençoou as pessoas que reconheciam as suas fraquezas. A primeira atitude dele foi abençoar essas pessoas. E a Bíblia é cheia desses exemplos de como Deus usa as pessoas imperfeitas, as pessoas comuns. Porque se Ele usasse só pessoas perfeitas, quem seríamos nós na fila do pão? Onde estaríamos nós na fila do pão? Muito provavelmente Ele nem chegaria perto de nós. A fraqueza ou o espinho, como Paulo chamou, não é um pecado ou um vício de caráter que a gente possa mudar, né? Como, por exemplo, eu sou uma pessoa que exagera na comida, como muito, ou sou muito impaciente. Na realidade, ele está falando de alguma limitação que a gente herda ou não tem, assim, uma forma para alterar. Então, pode ser uma limitação física, uma doença crônica, pode também ser uma limitação emocional, com uma sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, ou um comportamento peculiar, um fator hereditário. Pode ser ainda uma limitação das nossas habilidades, porque minha irmã e meu irmão, meu irmão e minha irmã, nenhum de nós é absolutamente brilhante ou talentoso. Todas e todos nós temos limitações. E quando a gente olha para as nossas limitações, mais do que para as nossas potencialidades, a gente é tentado a concluir que Deus não poderia nos usar. Mas Deus não se limita pelas nossas limitações. E isso enche o nosso coração de esperança. O texto sagrado diz: nós somos como vasos de barro, nos quais esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus e não de nós. Então somos sim frágeis, somos sim falhos, podemos quebrar com facilidade. Mas Deus nos usa se a gente permite que Ele trabalhe através das nossas fraquezas. E para que isso aconteça, a gente precisa se orientar de algumas formas, abrir os nossos corações. E aí eu queria listar algumas coisas que são importantes para que a gente coloque como alvo, como objetivo nessa jornada, que nos ajudam nesse processo. A primeira das questões é: precisamos admitir
as nossas fraquezas. Admita as suas fraquezas. Às vezes, é tão interessante pensar sobre isso, porque o ministério pastoral, cria-se ao redor do ministério pastoral, por exemplo, uma expectativa para além da expectativa humana. As pessoas não imaginam, ou elas não querem imaginar. Elas fazem questão de colocar, às vezes, pastores e pastoras num lugar diferenciado. E, às vezes, quando a gente expõe as fraquezas, para muitas pessoas é um choque. Mas que coisa tão absurda! Que coisa tão absurda! Admitir as nossas fraquezas é muito importante. Confessar as nossas imperfeições, parar de fingir. Nós não somos perfeitas, não somos. Isso é ser honesto sobre si mesmo. Isso é ser verdadeira, isso é ser verdadeiro. E ao invés da gente ficar dando desculpa, ao invés da gente ficar recusando, aceitar, é muito melhor que a gente identifique, não precisa ter pressa. Com tranquilidade, com calma, as nossas fraquezas pessoais. E eu quero sugerir para você, com tranquilidade, se você puder e quiser, desejar, faça uma lista delas. Isso é autoconhecimento também. Para que você possa crescer, é importante que você se conheça. O Novo Testamento apresenta duas grandes confissões que são muito importantes para a gente. A primeira foi quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda é Paulo, quando disse à multidão que estava o idolatrando: Nós também somos humanos como vocês. Se a gente quer ser usado por Deus, a gente precisa saber quem Deus é, mas também precisa saber quem nós somos, quem você é. Às vezes a gente, quando está na liderança, se esquece um pouco do segundo princípio, da segunda declaração, da segunda confissão. Mas esquecendo quem a gente é, naturalmente a gente vai se esquecendo também de quem Deus é. Bom, primeira coisa então, admita suas fraquezas. A segunda, regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse lá em 2 Coríntios 12: Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, pelas quais passo por causa de Cristo. E a princípio, especialmente com algumas teologias que nós temos aí ao nosso redor, isso parece não fazer nenhum sentido. A gente quer ser liberto das nossas fraquezas. A gente não quer nos regozijar, não queremos nos regozijar nessas fraquezas. Mas quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que esse regozijo é uma manifestação da fé na bondade de Deus, na dependência de Deus, em saber que Deus cuida e sabe o que é melhor para nós. Deus fala, a gente precisa ficar feliz com as fraquezas que nasceram com a gente. Primeiro, porque elas fazem a gente depender de Deus. Segundo, porque as nossas fraquezas previnem a arrogância. Elas mantêm a gente humildes. Paulo disse, para que eu não ficasse muito orgulhoso, foi-me dado um dom de uma deficiência para me colocar em constante contato com as minhas limitações. É preciso que a gente esteja em contato com as nossas limitações. As nossas fraquezas também incentivam a comunhão. Como assim, pastora? É porque enquanto a força gera um senso de independência, um espírito independente, eu não preciso de mais ninguém porque eu sou muito forte. As nossas limitações demonstram exatamente o contrário. O quanto nós necessitamos umas das outras, uns dos outros. Então, quando a gente tece as frágeis fibras da nossa vida, ao lado umas das outras, uns dos outros, vai surgindo uma corda de grande força. Acima de tudo, as nossas fraquezas
aumentam a nossa capacidade de ministrar e de sentir compaixão. Pessoas muito fortes ou que se pensam muito fortes, que se sabem muito fortes, que não se veem frágeis, têm muito menos capacidade de sentir empatia, misericórdia, compaixão. Elas estão num nível muito acima das outras, então elas não conseguem se colocar no lugar das outras. Isso por acaso se parece com Jesus? Isso por acaso se parece com o Evangelho da Graça? Nós somos chamadas e chamados para ter um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que as outras pessoas precisam encontrar cura nas nossas feridas. Isso é muito interessante. Nós já falamos num outro estudo sobre exatamente esse ponto. Que as mais profundas mensagens de vida, minhas e suas, o nosso ministério mais eficiente, ele vai surgir muitas vezes das nossas dores mais profundas. Algumas dessas coisas podem ser coisas que nos constrangem, coisas que nos deixam envergonhados de repente, coisas que a gente relute em partilhar. Mas esses podem ser exatamente os instrumentos que Deus vai usar na sua vida com mais poder para curar outras pessoas. E por último, depois da gente pensar, admita suas fraquezas, regozije-se nelas, partilhe essas fraquezas de forma sincera. O nosso ministério realmente começa com a vulnerabilidade. Quanto mais a gente baixa a guarda, quanto mais a gente tira a máscara, quanto mais as nossas lutas estão expostas, Deus pode usar-nos muito mais para o louvor da sua glória. Paulo é um exemplo de vulnerabilidade quando nas suas cartas ele contava abertamente, né? Ele falando sobre as suas falhas. Quando eu quero fazer o bem, não o faço. Quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Depois sobre os seus sentimentos, meus queridos amigos de Corinto, eu contei-lhes tudo quanto sentia. Eu os amo de todo o coração. Sobre suas frustrações, fomos esmagados e totalmente oprimidos, pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. Sobre os seus medos, quando eu vim até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo. E aí você pode dizer para mim, mas pastora, a vulnerabilidade é muito arriscada. É verdade. Muito arriscada. Pode ser assustador baixar as defesas e abrir a vida para outras pessoas. Quando a gente expõe os nossos fracassos, os nossos sentimentos, as nossas frustrações e temores, a gente se arrisca a ser rejeitado. Mas os benefícios valem os riscos. Porque a vulnerabilidade, ela liberta emocionalmente. Quando a gente se abre, a gente alivia a tensão, a gente dissipa os medos e a gente vai dando passos em direção à libertação. A gente já viu, né, que Deus dá graça ao humilde. Mas muita gente não consegue compreender essa humildade. Porque ter humildade não é se rebaixar ou negar a própria força, mas exatamente ser sincero sobre as fraquezas. Está falando sobre ser franco, sobre ser franca. Porque quanto mais nós formos assim, mais da graça de Deus teremos sobre a nossa vida. E também da graça das outras pessoas. Porque a vulnerabilidade é uma qualidade que é cativante. A gente é naturalmente atraído por pessoas humildes.
Já a pretensão traz aversão. A autenticidade atrai e a vulnerabilidade é um caminho que a gente trilha para ter intimidade. Deus, Ele quer usar as suas fraquezas, as nossas fraquezas. Ele não conta só com seus pontos fortes, não. Porque se as pessoas só puderem ver os nossos pontos fortes, elas vão acabar desanimando. Elas vão olhar pra gente e falar assim, melhor pra ele, melhor pra ela. Mas eu nunca posso fazer isso. Agora, quando elas veem Deus nos usar apesar das nossas fraquezas, elas se animam e elas pensam, uau, talvez Deus também possa me usar. E aí, pensando nessa dimensão, eu vou até partilhar com vocês. Tem uma pessoa querida, conhecida, que viveu um processo de depressão muito profundo, há muitos anos isso. E na caminhada pastoral, era uma pastora também, e ela teve um tempo de crise fortíssima, seríssima. E ela não tinha apetite, não tinha força para se levantar da cama. Era uma angústia inexplicável. E aí ela tinha uma amiga que a conhecia bem. E aos domingos essa amiga passava na casa dela, ajudava que ela tomasse um banho, que ela se vestisse e que ela fosse para a igreja. E quando ela chegava naquele lugar para prestar o serviço ao Senhor, era como se toda aquela depressão não existisse. Ela era usada tão profundamente por Deus para ministrar a palavra, que aquela amiga ficava espantada. Ela era uma nova convertida. E muitas pessoas, ela contando esse testemunho, ela diz, muitas pessoas desacreditariam. Mas eu acreditava mais ainda, porque eu sabia o estado de saúde que ela se encontrava e como mesmo assim Deus a usava profundamente para falar à igreja. E a igreja era ministrada, e a igreja crescia, e a igreja estava em um processo de avanço missionário, ainda que com as limitações daquela mulher. Eu estou contando aqui uma história, não vou dizer os nomes, mas eu acho que é importante a gente saber que essas coisas são reais. Não são só textos que a gente está partilhando, é real. Não é só Paulo que aconteceu lá extraordinariamente há 2000 anos atrás. Não só com Pedro, não só com Moisés, não só com as pessoas da Bíblia ou as pessoas do passado. Deus faz assim hoje. Deus faz assim na minha e na sua vida. Deus faz através das nossas vidas, apesar das nossas fraquezas ou por causa das nossas fraquezas. Ele te conhece. Ele nos conhece. E Ele opera muito melhor, mas extraordinariamente, quando nós admitimos as nossas fraquezas. E esse é o tema para a nossa reflexão. Deus opera melhor quando admitimos as nossas fraquezas. Então faça isso. Admita sim que você é frágil, que você é fraco, mas isso não te coloca nesse lugar. A vulnerabilidade na realidade te coloca num lugar de força, porque reconhecer a sua fraqueza significa que você depende do Senhor. E Ele diz para nós nesse versículo que vai ficar para memorizar: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E por último, uma pergunta para a gente meditar. É possível? Se pergunte aí. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder as minhas fraquezas? E é uma pergunta, são duas perguntas em uma. E sobre o que eu preciso ser sincero para que eu possa ajudar outras pessoas?
Vamos orar nesse sentido? Deus de toda bondade, de toda graça, de todo amor, nós estamos na sua presença. E te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem somos. Nós também queremos nos conhecer, ó Deus. Nós também queremos, Senhor, te reconhecer. Pai, nós queremos admitir que somos frágeis, falhas, Senhor, limitadas. E há limitações em nós que não podemos mudar. Coisas que nos aconteceram, feridas que nos foram feitas, situações, Senhor, que nascemos com elas. Limitações de fato, de saúde, limitações emocionais. Deus. E às vezes a gente acha que essas coisas são impedimento para que o Senhor aja nas nossas vidas, para que nós sejamos olhadas com amor por Ti. E nessa manhã, Deus, eu quero declarar, Senhor, sobre a vida da minha irmã, sobre a vida do meu irmão, a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Pai. Senhor, ajuda-nos a identificar, a admitir as nossas falhas, especialmente para nós reconhecermos que somos, Senhor, dependentes da Tua graça. Pai, não permita que a gente se esconda, não permita que a gente omita, não permita, Deus, que a gente camufle e assim, Senhor, a gente continue sofrendo, continue solitário, continue, Senhor, desajustado. Mas em nome de Jesus Cristo, nós queremos reconhecer, Deus, que somos dessa forma, que somos assim, mas por isso, ó Deus querido, nós queremos colocar a nossa vida à sua disposição. Pai, em nome de Jesus, sara os corações, restaura, Senhor, o olhar. Dá-nos, Senhor, a possibilidade de nos conhecermos cada dia mais, para Te conhecer também mais e mais. E ajuda-nos, ó Deus, a identificar essas coisas para que o Senhor possa usá-las para a glória do Teu nome. Para que as nossas feridas possam ser cura, Deus querido, para outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, restaura-nos e nos coloca, Senhor, em plena comunhão contigo. Pai, abençoa a vida da minha irmã, do meu irmão, em mais um dia que começa nessa terça-feira. Que seja, Senhor, um dia cheio de oportunidade para se ver, para Te ver, para enxergar os outros ao redor e para ser, Senhor, um canal da Tua esperança, um canal do Teu fluir. Eu abençoo, eu os abençoo, as abençoo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um dia cheio da graça do Senhor.